Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mulher, a Mãe de Deus, a Imaculada, a nova arca da aliança, a intercessora. Essa é a nossa rainha, Nossa Senhora, Maria, a Mãe de Deus. Nessa breve apresentação, eu vou estar discorrendo um pouco, falando da importância que a Mãe de Deus, que a minha mãe, que a nossa mãe tem para nós. Que a importância que a Mãe de Deus ela tem para a Igreja Católica, né? Mas infelizmente nós vivemos num mundo de extrema intolerância em vários aspectos, e essa intolerância ela vem justamente pela falta de respeito, pela falta de paz, pela falta de harmonia, pela falta do amor fraterno, que acaba sendo artigo de luxo nessa sociedade corrompida, nessa sociedade destruída por falsos valores. Talvez essa intolerância religiosa que nós vemos simbolizada nessas fotos, onde pessoas quebram, chutam, comparam a imagem de Nossa Senhora com produtos descartáveis, talvez tudo isso é fruto dessa sociedade individualista. Talvez tudo isso é fruto dessa sociedade egoísta. Porque se realmente prevalecesse uma cultura cristã, se prevalecesse aquilo que Jesus deixou para nós, uma sociedade justa, uma sociedade de amor, talvez esse tipo de imagem, esse tipo de intolerância religiosa não aconteceria, né? Pois bem, diante de tantas agressões e ofensas à imagem de Maria, como nós católicos reagimos? Eu pensei, e estou agindo agora, reagindo, na verdade, de colocar aquilo que eu penso, de colocar essa forma que eu estou fazendo aqui, é uma demonstração do amor que eu tenho para com a Mãe de Deus, do amor que eu tenho para a minha mãe, Maria. Mas nós católicos sofremos muito com a seguinte afirmação: muitos dizem que os católicos adoram imagens. Mas qual a diferença entre adoração e veneração? Será que é a mesma coisa? Não é. Nós católicos não adoramos imagens. Nós adoramos exclusivamente a Deus, conforme o capítulo 4 do livro do Evangelho de Lucas, versículo 8. Todo culto prestado deve ser exclusivo a Deus. Então, o único merecedor de adoração é Deus e Jesus Cristo. Na verdade, nós veneramos imagens, né? A veneração é no sentido de reconhecer, de valorizar, de se espelhar em pessoas que deram a sua vida, que lutaram por aquilo que Jesus deixou para nós, né? Essas imagens, essas fotos, na verdade,
são sinais que nos remetem a Deus, né? Então, uma imagem, seja de Maria, da Nossa Senhora, ou mesmo de um santo, na verdade, simplesmente é uma lembrança de uma pessoa querida, de uma pessoa que demonstrou o seu amor por Deus, por Cristo, e que na maioria das vezes sofreu, morreu por Deus e por Cristo, né? E que pelo seu exemplo nos remete a Deus, no amor de Deus. Então, o católico, na verdade, não adora imagens. O católico, ele venera as imagens de santos. Ele venera a imagem de Nossa Senhora. Porque a imagem de Nossa Senhora é uma ponte, é uma lembrança que temos do amor de Deus para com seus filhos. É uma lembrança que temos do amor que uma mãe deve ter para com seus filhos. Pois bem, Deus é uno e trino por meio da Santíssima Trindade. A Deus todo o nosso louvor, a Deus toda a nossa honra, a Deus toda a nossa glória, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, é simplesmente um derramamento do amor de Deus para com seu Filho. O amor de Deus para com Jesus, o Filho unigênito, era tão grande que Jesus, ele partiu aos céus e mandou o Espírito Santo, que nada mais é do que o amor fraternal entre as pessoas. Porém, algumas pessoas desinformadas retiram alguns trechos da Sagrada Escritura, para induzir ao entendimento equivocado ou mesmo para manipular a verdade e influenciar algumas pessoas. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida do nada, que se assemelhe ao que existe lá no céu. Esse trecho, quando as pessoas utilizam para dizer que Deus proíbe o seu povo de fazer imagens, de adorar imagens, e dizendo que é proibido essa veneração a imagens, ele está fora do contexto. Quando essa mensagem foi colocada, é colocada no seu contexto, Deus está nos dizendo, ou disse para o seu povo daquela época, que o único Deus que deveria ser adorado, o único Deus que deveria ser cultuado, era Ele. E não, por exemplo, Baal, Astarte, Deus Sol, Deus Lua, Deus Oceano. Então, isso era uma mensagem que Deus manifestou ao seu povo, que existia e existe exclusivamente um único Deus. Mas a gente entende que algumas pessoas, com algum tipo de interesse, usam essa passagem para influenciar negativamente algumas pessoas, né? Deus, inclusive, mais à frente no capítulo do Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 25, ele manda o seu povo fazer imagens, ele manda seu povo cultuar, manda o seu povo elaborar um objeto onde foi guardado a sua palavra, onde foi guardado os 10 mandamentos, né? Inclusive com 2 querubins de ouro, para simbolizar aquilo que Deus pediu. Então, a Arca da Aliança,
era um símbolo, era um objeto que as pessoas da época também veneravam. E hoje nós veneramos os santos, nós veneramos Maria por meio de fotos, por meio de imagens, semelhantemente ao que o povo fazia com a Arca da Aliança. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso é muito importante para a gente refletir. Quem são os nossos ídolos nesse mundo corrompido? Nosso ídolo são pessoas? Nossos ídolos é o sucesso? Nossos ídolos é o dinheiro? Nossos ídolos é o nosso ego? Nossos ídolos é a sexualidade? Para quem nós prestamos cultos nesse mundo? É para Deus ou para as coisas mundanas, para as coisas materiais, para as coisas passageiras, para as coisas que só nos levam ao pecado? Isso é uma mensagem, é uma passagem que devemos refletir e guardar essa passagem. Deus é imaterial, mas as imagens são sinais da presença de Deus. As imagens são lembranças. Muitas pessoas que chamamos de santos, a própria Maria, a mãe de Deus, nossa mãe, nós fazemos isso justamente pela vida que eles tiveram, justamente pela vida cristã, pela vida fraterna, pela vida de amor e de entrega a Deus que essas pessoas, que essas criaturas tiveram, né? Então, toda a sua história, toda a história dos santos, toda a história de Maria foram destinadas, ou melhor, toda a vida de Maria, toda a vida dos santos foram voltadas a Deus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a nossa imagem. Então, se nós vemos um irmão, talvez pedindo uma esmola, talvez pedindo um prato de comida, talvez caído numa calçada, em razão de um vício, será que essa pessoa ela não está com Deus? Será que essa pessoa não precisa do amor de Deus? Será que essa pessoa não precisa que nós levemos o amor de Deus para ela? Deus veio, Jesus veio, não para os ricos. Jesus não veio, Jesus veio não para, entre aspas, as pessoas santas, as pessoas não pecadoras. A igreja é justamente o espaço para você, irmão, que está na dificuldade. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos resgatar do pecado. Então, abra o seu coração a Deus. Abra o seu coração a Maria. Eu queria entender por que tanta intolerância, tanto ódio, tanto rancor contra a Virgem Maria. Por que essa maldade, essas acusações contra Maria? Se alguém puder me esclarecer isso, eu gostaria de entender por que tanto esse ódio. Talvez essa explicação ela está no livro de Gênesis
e também está no livro de Apocalipse. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem em Gênesis é Deus falando com a serpente. No último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 15 a 17, diz o seguinte: a serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. Veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitava. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto de seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Qual que é a relação entre a serpente de Gênesis, a serpente e o dragão do livro de Apocalipse? Por que o dragão vai guerrear contra os descendentes, contra aqueles que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus? Quem é essa mulher? Essa mulher é Nossa Senhora. Essa mulher é Maria. Então, aí fica uma reflexão para todos vocês. Será que essas pessoas que criticam, ofendem, caluniam a Mãe de Deus são filhos de Deus? Ou se são filhos da serpente e do dragão? Aí fica esse questionamento. O livro do Apocalipse, mais uma vez, o dragão vai guerrear com os descendentes da mulher e aqueles que observam os mandamentos de Deus. Então, será que essas pessoas que atacam aqueles que veneram Maria, essas pessoas que criticam, ofendem, eles são filhos de quem? Aí fica esse questionamento para você, meu irmão, refletir sobre isso, né? Todo que crê que Jesus é o Cristo, que nasceu de Deus, e todo que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Porque tudo que é nascido de Deus vence o pecado do mundo. Tudo que vem de Maria, que é Jesus, venceu o pecado do mundo, venceu o pecado do mundo e eternamente vencerá. É interessante a gente observar nas leituras que até o diabo, esse maligno, ele treme diante da criatura que Deus criou. Ele teme diante de Maria, a Mãe de Deus. Vejam só um trecho da fala do padre exorcista Gabriel Amorth. Ele diz o seguinte: uma vez perguntei a Satanás, mas por que te assusta mais quando invoco a Nossa Senhora do que quando invoco Jesus Cristo? Respondeu: porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por ele. O maligno, o anjo decaído, ele
ele chora de medo diante de Nossa Senhora. Quem está em Deus, quem está com Nossa Senhora, não teme as armadilhas do mal. É interessante a gente fazer uma breve reflexão sobre essa questão do mal. O maligno não tem poder sobre um filho de Deus. O diabo não tem poder, ele não consegue agir sobre um filho de Deus. Só que o que acontece? Como nós somos fracos, como nós somos pecadores, o diabo nos tenta, o diabo nos cutuca. E ele vai justamente na nossa fraqueza. Ele vai justamente naquele espaço que nós deixamos, que nós não preenchemos com Jesus Cristo. Então, se nós temos uma caída para a bebida, se nós temos uma caída para o sexo, se nós temos uma caída para o dinheiro, se nós temos uma caída para o materialismo, ele justamente vai nos tentar onde nós somos fracos. Então, nós precisamos da oração, nós precisamos de Maria, nós precisamos de Jesus para vencer as nossas fraquezas. Nós precisamos pedir que Maria interceda pelas nossas fraquezas. Nós precisamos pedir que Jesus tenha misericórdia de nós e nos limpe das nossas fraquezas, ou no mínimo nos dê força para lutar contra as nossas limitações humanas. Eu fico pensando como que Jesus ele ficaria diante da ofensa a Maria, diante da ofensa à sua mãe. Será que ele ia ficar alegre com isso? Será que ele ia falar assim, não, isso não é de Deus, essa pessoa que eu nasci não é de Deus, pode caluniar? Como que fica Jesus diante dessa situação? Eu acho que quem faz esse tipo de calúnia, quem faz esse tipo de ofensa diante de Maria, diante da mãe de Deus, diante de minha mãe, da nossa mãe, devia pensar o que Jesus acha sobre isso, porque Jesus conhece o nosso coração. O que Deus percebe sobre isso. Então, eu vou mostrar a seguir algumas passagens bíblicas que vai mostrar que Maria é a mãe de Deus, que vai mostrar que Maria é a Imaculada, que vai mostrar que Maria é a nova Arca da Aliança e que Maria também é a nossa intercessora. Maria, a mãe de Deus. Jesus, ele honrou os mandamentos, né? Então, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que teu Deus te dá. No capítulo 20, versículo 12 do livro de Êxodo. No livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que ele já profetizava que Deus ia utilizar de uma criatura humana para trazer a sua glória na terra. Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz a um filho, e dar-lhe o nome de Emanuel.
Mais alguns trechos do livro do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 a 27. Essa passagem mostra, no momento que Jesus, ao pé da cruz, entrega a sua mãe para nós. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em casa. A exemplo desse discípulo, nós também devemos receber, nós também devemos acolher Maria como nossa mãe. Isso é uma palavra de Deus. Maria, no Evangelho de Lucas capítulo 1, versículos 46 a 49. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Assim, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas, pois Todo-Poderoso fez grandes coisas a meu favor. Mais uma vez, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Palavra da salvação, palavra de Deus. Então, nós devemos acolher o que está na palavra de Deus e receber Maria como nossa mãe, a mãe de Deus. No capítulo 2 de Lucas, versículos 51 a 52, e desceu então com eles para Nazaré, e eras-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Guardava no seu coração todas essas coisas. Essa palavra submisso, ela demonstra que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele também era filho de criatura humana. Então, em respeito, em aceitação, em amor a Maria, ele obedecia aos seus pais, Maria e José. Uma passagem importante que talvez serve para abrir os olhos de quem ofende a mãe de Deus e também ofende a nós católicos. Será que está fazendo a vontade do Pai? Vejam só no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos os demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será mais uma vez, será que essas pessoas que estão ofendendo, que estão criticando, que estão menosprezando Maria Santíssima,
Será que eles estão fazendo a vontade de Deus? Ou será que Deus jogou todas as mulheres do mundo numa roleta e sorteou Maria? Então, é importante refletirmos sobre essa colocação. Até que ponto estamos fazendo a vontade de Deus em não acolher Maria? Será que estamos fazendo a vontade de Deus, não acolhendo Maria? Acredito que não. A vontade de Deus foi conceber seu filho Jesus no ventre puro de uma filha, no ventre puro de Nossa Senhora. Então, por que eu vou questionar isso? Maria, a Imaculada. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 6. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com a água somente, mas com água e sangue. E esse sangue, de quem que ele era? E esse sangue era humano, esse sangue era de Maria. Jesus, mesmo para aqueles que não acreditam em Maria, Jesus tinha nas suas veias, derramou por nós, nos lavou com seu sangue, e esse sangue continha DNA de Maria. Mas, por sangue precioso, como o do Cordeiro, sem defeitos e sem mácula, Cristo. A exemplo de Cristo, Maria também era límpida, Maria não tinha sujeira, Maria não tinha impureza, Maria não tinha pecado, Maria era a Imaculada, Nossa Senhora. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. E por isso o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Essa passagem nos evidencia também que Maria era sem mácula. Maria, a nova Arca da Aliança e também a eterna Arca da Aliança. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era feita de madeira, com os querubins, que guardava os mandamentos de Deus. E o Verbo se fez carne, e havia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria, a Mãe de Deus, Maria, a Imaculada, Maria, a nova Arca da Aliança e Maria, a intercessora. Nas bodas de Caná, onde Jesus e os discípulos foram convidados para participar daquela festa, conforme o capítulo 2 do Evangelho de João, versículos 3 a 5, mostra que, mesmo não sendo a hora de Jesus, ele obedece sua mãe e Maria mostra a sua primeira intercessão das muitas que ela vem fazendo ao longo da história, ao longo da vida cristã, e ela mostra claramente como Jesus ele acolhe aquilo que sua mãe lhe diz. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Mesmo não
mesmo afirmando que não era a sua hora, Jesus transformou água em vinho. Isso nos mostra a intercessão de Maria, a intercessão que nossa mãezinha do céu pode fazer por nós junto ao seu Filho Jesus. Então, nesse breve vídeo, eu tentei demonstrar que Maria é a mãe de Deus, que Maria é a nossa mãe, que Maria é a nossa mestre, que Maria é a nossa rainha. E para fechar, fica uma oração com base na música do Alex Soares, da comunidade católica Vida Missão. Tão sublime que o Pai lhe confiou ser a mãe de Jesus, o Salvador. Se o Pai a escolheu, quem sou eu para questionar? Dentre todas escolhida para em Deus gerar. Surge como a lua, iluminada pelo sol. Seu ventre fecundo trouxe a luz do mundo. Mais uma vez, se o Pai a escolheu, quem sou eu para questionar? A paz de Deus e o amor de Maria